Oi gente, esse é o canal Esqueci a Fórmula e me diz aí, você sabe qual a relação entre o quadrado e a raiz quadrada? Se você não sabe, fica até o final desse vídeo que a gente vai aprender isso juntos. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo, 2 ao quadrado. O a ao quadrado representa sempre o número 2. A gente tem ao cubo, por exemplo, representa o número 3. Mas nesse caso a gente só vai falar do quadrado. O expoente, o númerozinho de cima, está determinando a base. Então, 2 vezes 2 representa 4. E, coincidentemente ou não, a raiz de 4 representa 2. Então, a gente percebe que o resultado da raiz é sempre a base da potenciação, da nossa primeira potenciação. Então, vamos pegar esse segundo exemplo para a gente entender novamente. Aqui nós temos o expoente, vai ser 3 vezes 3, representa 9. A raiz de 9 vai ser 3. Tem outra razão, outro macetezinho que a gente pode usar também. Se a gente fosse representar essa raiz de 9, a gente podia fazer raiz, aqui nós teremos 1, 2, ele está meio que invisível, mas ele existe, e o 3 ao quadrado. A gente já viu que 3 ao quadrado é 9, ou seja, a mesma coisa. Só que a gente corta. Quando o númerozinho de fora e o númerozinho de dentro são iguais, a gente corta. Então a raiz ela meio que desaparece por conta desse corte que a gente fez. Então o resultado seria 3. Nesse outro caso, 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Qual que é a raiz de 25? 5. A gente pode usar pelo esse mesmo fator também. Nós temos o 2 aqui fora. Apesar de a gente não conseguir ver, esse 2 existe. Então, 5 ao quadrado, a gente corta, a raiz desaparece e fica 5. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. A raiz de 49 é 7. E nesse último caso, 10 vezes 10 é 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. E perceba que a potência é exatamente o inverso, o oposto da raiz quadrada. Então, um valor sempre vai estar relacionado ao outro. Então, a gente sempre ouviu na escola, se você ainda não ouviu, você vai ouvir, que a raiz quadrada é o oposto da potência. A potência é o oposto da raiz quadrada. Então, a gente sempre pode usar essa relação quando a gente estiver com dúvida em alguma coisa, a gente usa essa relação, porque um é o oposto do outro. É como se fosse a multiplicação e a divisão. Quando a gente tem, por exemplo, o 20, 10 vezes 20 e 20 dividido por 10, a gente vai ter valores que se relacionam. Sempre valores iguais. E no quadrado, na raiz quadrada, é a mesma coisa.